Autoridades afirmam ligação entre os casos do assassinato do professor do MIT e do ataque à Universidade Brown, após o corpo do suposto autor ser encontrado. Nova ação judicial é protocolada contra o Parque Epic Universe, na Flórida. Marco Rubio diz que o apoio russo a Maduro não gera preocupação aos Estados Unidos. Essas e outras notícias, agora no Brasil News. Boa noite. A polícia segue investigando a ligação entre os casos do assassinato do professor do Instituto de Tecnologia de Massachusetts e o ataque à Universidade Brown, após encontrar o corpo do suposto autor. A secretária do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, Kristi Noem, afirmou em comunicado que o suspeito é o português Cláudio Manuel Neves Valente, de 48 anos, que imigrou para os Estados Unidos em 2017. Valente foi encontrado morto na quinta-feira em New Hampshire, estado vizinho de Massachusetts, em uma unidade de armazenamento que ele mesmo alugou. Horas depois, a procuradora federal Leah Foley anunciou em coletiva de imprensa que o atirador também foi o responsável pelo assassinato do professor Loureiro. Neves Valente studied at Brown University in Providence, Rhode Island, on an F-1 visa around 2000 to 2021. He eventually obtained legal permanent resident status. Previously, he attended the same academic program as the MIT professor Nuno Loureiro, in Portugal, between 1995 and 2000. No último sábado, o suspeito abriu fogo em uma sala de aula da Universidade Brown, na cidade de Providence, matando 2 estudantes e ferindo outros 9. Na terça-feira, Valente teria assassinado o professor português Nuno Loureiro, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, na casa da vítima em Boston. A polícia acredita que Cláudio Manuel Neves Valente agiu sozinho em ambos os crimes, mas a motivação ainda é um mistério. E agora você acompanha um giro de notícias com a repórter Aletheia Rodrigues. Um gerente do necrotério da Faculdade de Medicina de Harvard foi condenado a 8 anos de prisão por roubar e vender partes de corpos humanos doados para a pesquisa científica. A sentença foi dada na terça-feira. Segundo o Departamento de Justiça, Cedric Lodge, de 58 anos, se declarou culpado em maio pelo tráfico de restos mortais roubados, incluindo órgãos internos como cérebros, pele, mãos e cabeça dissecadas entre 2018 e 2020. Segundo a Harvard, Lodge foi demitido em maio de 2023. Os investigadores afirmaram que Lodge e a esposa Denise levaram partes de corpos da universidade para a casa onde viviam em New Hampshire, bem como para Massachusetts e Pensilvânia, antes de enviar para os compradores em outros estados. A investigação apontou ainda que muitos dos restos mortais vendidos por Lodge foram posteriormente revendidos com lucro e diversos compradores foram condenados à prisão ou aguardam pela sentença. E um menino de 12 anos foi esfaqueado e ficou gravemente ferido dentro de um parque no Brooklyn na tarde de quinta-feira. Fontes policiais disseram que o crime hediondo ocorreu por volta das 3 horas da tarde dentro de um parque infantil. A criança teria sido atingida na região do peito e levada pelo serviço de emergência médica em estado crítico. Uma suposta discussão com suspeitos no dia anterior é investigada pela polícia. E um homem acusado de incendiar a casa da família e desencadear uma caçada humana em Pleasantville já está sob a custódia, segundo a polícia. James Vistola, de 32 anos, foi preso na quinta-feira perto de uma estação ferroviária de Altorn, depois que uma denúncia anônima foi feita. O suspeito enfrenta acusações que incluem incêndio criminoso e agressão pelo incidente ocorrido na casa da própria família. As autoridades afirmam que ele havia sido libertado sob condicional poucos dias antes do ocorrido. Agora, a polícia trabalha para descobrir a motivação do crime. A seguir, carro pega fogo em aeroporto da Flórida, mobiliza bombeiros e causa transtornos no local.
As linguiças cortes trazem o sabor artesanal que une amigos e família. O açaí Triunfo é a sua fonte de energia natural e saborosa. E uma nova ação judicial foi protocolada contra o Parque Epic Universe. Uma mulher afirma ter sido lesionada na mesma montanha-russa que vitimou um visitante no mês de setembro. A repórter Lorena Gomes tem as informações. O mais recente processo foi aberto por uma visitante da Carolina do Norte na quinta-feira. Ela afirma ter sofrido lesões na cabeça e no pescoço após andar na montanha-russa Stardust Racers em maio. De acordo com a ação, ela teve concussão e dores pós-traumáticas e alega que os avisos de segurança não alertavam adequadamente sobre os riscos. Este é mais um processo envolvendo a Stardust Racers do Epic Universe, que já estava no centro das atenções após a morte de um jovem em setembro, mesmo considerado acidental pelas autoridades. O escritório jurídico que assinou a petição já havia entrado com ação semelhante neste ano, em nome de outra pessoa que também reclamou de lesões após o passeio na mesma montanha-russa. A Universal informa que o brinquedo não é recomendado para pessoas com problemas no pescoço ou nas costas. E a polícia do condado de Volusia recuperou 2 dos 4 cavalos roubados de uma propriedade em Austin após investigação. Os agentes chegaram a oferecer uma recompensa de $10 mil por informação que levasse à prisão dos responsáveis pelo furto. Um homem de 26 anos, identificado como Lázaro Benítez Guzmán, foi preso em Hialeah, acusado de furto e tráfico de propriedade roubada. Além das acusações criminais, um mandado de detenção do ICE foi colocado contra o suspeito, que é um imigrante ilegal de Cuba. A investigação continua. Outros 2 cavalos ainda estão desaparecidos. E em Miami-Dade, a polícia prendeu um homem depois que os 2 filhos de 9 e 11 anos foram encontrados inconscientes dentro de casa depois de terem consumido cocaína. Segundo as autoridades, os agentes foram chamados à casa da família após receberem uma ligação de emergência do próprio pai, identificado como José Aguilar Hernandes, de 56 anos. Ele disse que as crianças não respondiam. Elas foram levadas ao hospital para tratamento. Os exames testaram positivo para cocaína, levando à prisão do pai, que agora enfrenta acusações criminais relacionadas ao caso. E um carro pegou fogo no nível superior de partidas do Terminal 3 do Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale na quinta-feira. Equipes de bombeiros do condado de Broward responderam rapidamente e apagaram as chamas. O incêndio fez com que o tráfego fosse interrompido na área, o que causou engarrafamentos na região. As operações de embarque foram temporariamente redirecionadas e passageiros foram instruídos a usar outras entradas até que a situação fosse normalizada. Não houve relatos de feridos no incidente. A causa do incêndio ainda está sendo investigada. E uma mulher foi presa após agredir um funcionário em uma academia em Miami. O caso foi registrado em vídeo. Nas imagens, Cara Brandt, de 35 anos, aparece subindo no balcão e agredindo o funcionário da academia com um soco no rosto. De acordo com a polícia, a confusão começou um pouco antes dentro do vestiário. O funcionário havia pedido para a mulher parar de gritar. Aos agentes, ela confessou que agrediu o funcionário e foi presa. A mulher foi encaminhada para a cadeia e vai responder por violência corporal e conduta desordeira em estabelecimento. Em comunicado, a academia Planet Fitness, em Miami, disse que a segurança dos funcionários é prioridade e que a matrícula da agressora foi cancelada. No próximo bloco, o laudo da Polícia Federal confirma que Jair Bolsonaro necessita de cirurgia de hérnia.
Mimoso traz para a sua mesa o autêntico sabor de Minas Gerais. Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o mineiro. Fala, meu povo! Estamos começando mais um episódio do Salto Alto Podcast, com essa série na América. O secretário de Estado americano Marco Rubio disse nesta sexta-feira que os Estados Unidos não estão preocupados com uma escalada de tensões com a Rússia por causa da Venezuela. Vamos ouvir. We're not concerned about an escalation with Russia with regards to Venezuela. We've always expected them to provide rhetorical support for the Maduro regime. I think they have their hands full in Ukraine. And if he's watching, Sergei, Merry Christmas. But at the end of the day, I expected them to say what they were going to say. The rhetorical support, we understand what that's at. It's not a factor in how we consider this whole thing. Um laudo da Polícia Federal confirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro necessita de cirurgia de hérnia. A Junta Médica Pericial da PF entregou o laudo ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, nesta sexta-feira. O documento diz que o procedimento cirúrgico, abre aspas, deve ser realizado o mais breve possível, fecha aspas. Bolsonaro foi diagnosticado com hérnia inguinal bilateral. Em meio à alta demanda de época de festas, uma empresa da UPS quer processar devoluções sem caixa e tem testado uma ferramenta de detecção de fraudes com uso de inteligência artificial. O momento é como o Super Bowl do ano, a época mais movimentada da temporada em termos de devoluções. Segundo dados fornecidos pela própria empresa, a Reuters, quase 1 em cada 10 devoluções de produtos no varejo para reembolso nos Estados Unidos é fraudulenta, um problema de mais de 76 bilhões de dólares. So returns are dropped off every day without a box and label at our return bar network across the nation. Those returns are aggregated across brands and shipped to one of these facilities. We have an algorithm uses machine learning to score every return for its potential risk. We then take those that have been identified as high risk and we audit them using pictures. So we take pictures of each item and artificial intelligence helps us compare those pictures to the images in a merchant's product catalog. Think about that as sort of an extra level of safety because sometimes humans don't always catch small differentiation points between an item that's been returned and the item that was purchased. Os robôs realmente fazendo um grande touchdown. E esta edição do Brasil News termina aqui, mas você pode rever todas as notícias no nosso canal no YouTube. Boa noite e um ótimo fim de semana.